Bom dia, Memorial, a graça e a paz. Bom dia para você que nos assiste pela internet agora ou em qualquer outro momento. A minha oração é que o Senhor fale profundamente ao seu coração, como falou ao meu, quando eu estava preparando essa mensagem. Essa mensagem, queridos, quando ela é pregada, o inferno treme, porque ela fala da volta de Cristo. Um momento muito importante, né, que nós ansiamos. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Eu quero orar nesse momento, entregando essa palavra, né, nas mãos do Senhor. Paizinho, estamos aqui na Tua presença, Pai, te adorando. E tudo que queremos, Pai, é que o Senhor encontre neste lugar verdadeiros adoradores, que te adorem, Pai, em espírito e em verdade. Recebe, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. Nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor me esconda atrás da Tua cruz. Eu sou um vaso pequeno, um vaso defeituoso, Pai, mas o Senhor colocou dentro de mim um tesouro que é a Tua palavra. Que essa palavra seja pregada essa manhã, Pai, com clareza, com simplicidade, e que até uma criança, Pai, que está aqui possa entender. Fala, Pai, poderosamente aos nossos corações. É que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos pregando uma série de mensagens, as parábolas de Jesus, e hoje eu vou pregar a 6ª mensagem dessa série. É uma lição sobre fidelidade. Então, nós temos feito essa caminhada e as parábolas têm muito a nos dizer, há muito a nos revelar. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acessasse aí o seu dispositivo. Eu vou ler apenas um versículo de Mateus 24, no versículo 3. Essa é uma pergunta que é feita dos discípulos para Jesus, é uma pergunta mote, ela que motiva toda a conversa, e por meio dessa pergunta, Jesus, então, para respondê-la, ele conta 3 parábolas. Mateus, capítulo 24, versículo 3. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: Dize-nos, quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, queridos, ao invés de Jesus simplesmente dar uma data para os seus discípulos, vai ser tal ano, tal dia, ele começa a contar 3 parábolas, não falando sobre datas, mas dizendo como eles deveriam ser encontrados. Então, no final das contas, eu quero que você guarde bem isso essa manhã. Não é sobre quando, é sobre como eu devo ser encontrado. Então, a primeira parábola é um conto sobre 2 servos. Se encontra em Mateus 24, 45 a 51. Eu não vou ler todo o texto, tá? São 3 parábolas, a gente levaria aí muito tempo fazendo isso, mas eu vou explicar cada uma delas. Então, na primeira parábola, ele fala sobre 2 servos, um bom e um servo mau. O servo bom, ele ansiava pela volta do seu senhor. Seu senhor disse que ele ia sair numa viagem e ele não perguntou que dia, que hora ele voltava. Ele passou a trabalhar e fazer tudo com muito zelo, esperando que o seu senhor voltasse logo, porque ele amava o seu senhor. Mas o outro, o servo mau, no coração dele, ele desejava que o senhor não voltasse logo. Ele não amava o seu senhor. Ele queria usufruir das coisas que o Senhor deixou na mão dele, dos servos, né, os conservos, dos tesouros, dos bens. Isso aí a gente vai ver, eu vou ler apenas o versículo-chave, tá, que se encontra em Mateus 24, 48. Esse versículo é a chave para você entender essa parábola. Então, o versículo vai dizer assim, 24, 48, tá? Mas, se aquele outro, o mau servo, disser no coração, meu Senhor demora a voltar. Então, no coração dele, o desejo dele era que o Senhor demorasse. Tão apegado estava às coisas do mundo, né, a essa vivência aqui, nesse tempo secular, que no coração dele ele queria mesmo que o Senhor demorasse, para ele poder passar mais tempo usufruindo. Só que nessa primeira parábola, o Senhor volta de uma forma inusitada, quando eles menos esperam. Um é encontrado preparado, aquele que amava o Senhor, que desejava a volta do Senhor, e o outro é encontrado despreparado, ele foi pego de surpresa. E aí nessa parábola, queridos, a gente pode fazer essa aplicação para a nossa vida. Como eu e você temos esperado o nosso Senhor? Será que aí no seu coração existe um anseio de verdade pela volta dele?
Ou você já está tão apegado a esse tempo secular que você não tem nem mais tempo para parar para pensar nisso. Poxa, eu tenho tantos cursos para fazer, eu tenho tantos sonhos, casamento, família, compra de bens, e em algum momento você se distraiu e agora o seu coração está voltado para essas coisas. Você não tem mais vontade, né, nem anseio pela volta de Jesus. Sabe por quê, queridos? O anseio pela volta de Jesus faz com que a gente se compadeça, a gente tenha misericórdia das pessoas que estão partindo desse mundo sem Ele. Se você perdeu esse anseio, por que você pregaria o Evangelho? Por que você se importaria mesmo com as pessoas que estão do seu lado, com seus vizinhos? Então, esse primeiro servo, ele foi desaprovado por isso. O MacArthur, ele vai dizer o seguinte sobre essa parábola. Esta é a lição ressaltada por essa parábola. O retorno de Cristo é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Isso significa que ele pode ocorrer a qualquer momento. Perto está o Senhor, Filipenses 4:5. A vinda do Senhor está próxima. O juiz já está às portas, Tiago 5:8-9. Nada obstrui o caminho do retorno imediato do nosso Senhor. E as Escrituras nos ensinam repetidas vezes que devemos estar prontos, atentos, ocupados, obedientes, leais e totalmente preparados, como servo sábio e fiel, nessa parábola. Porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Igreja, esse é um chamado para nós. Essa primeira parábola fala comigo, fala com você. Como você tem se preparado para a volta de Jesus? Será que o seu coração está mais preso nesse tempo secular? Ou você anseia mesmo pela volta dele? E você está fazendo tudo para que mais pessoas conheçam o Senhor. Pensa sobre isso. Mas Jesus segue. É interessante, queridos, que no texto original, no primeiro século, né, houve essa divisão em capítulos para a gente poder entender, né, para a gente poder se localizar. Mas no texto original, essas 3 parábolas, elas são contadas de uma só vez. Aí na sua Bíblia, ela começa no capítulo 24 e vai terminar lá no capítulo 25. Tá? Mas no texto original não, é uma parábola contada em seguida da outra, porque Jesus quer reforçar 3 aspectos da sua volta. E como eu falei no início, não é sobre datas, não tente marcar datas. Lendo todo o texto, o contexto anterior e o posterior, você vai notar que ele vai falar, ninguém sabe o dia ou a hora, nem os anjos, nem o Filho, só o Pai. Então isso foi vedado a nós. Então se aparecerem pessoas marcando dias e horas, é mentira. Não é bíblico. Então, quando Jesus vai explicar isso para os seus discípulos, ele não vai falar sobre dias, não vai falar sobre datas, ele vai falar como você e eu precisamos ser encontrados para a sua volta, ok? Seguindo, então, Jesus agora conta a parábola das 10 virgens, Mateus 25, de 1 a 13. Então, é uma festa de casamento. Tá? Essa festa ilustra a chegada do noivo, a volta de Cristo. Tá? Assim como o Senhor da primeira parábola é Jesus que sai, né? Jesus ressuscitou, foi para o Pai e Ele retornará para nos buscar. Essa também ilustra o noivo que vai chegar, né? Jesus voltando, e aquelas virgens faziam parte, né, dessa liturgia do casamento. E elas precisavam iluminar o caminho do noivo com as lâmpadas. Observem que sempre nas parábolas que Jesus conta sobre o fim, sobre a volta, isso acontece no final do dia. Então lá na parábola, né, dos trabalhadores da vinha, Jesus chega ali, né, o Senhor vem prestar contas no final do dia. Nessa parábola, né, os casamentos daquela época aconteciam também à noite, né? Era mais conveniente para aqueles que vinham para a festa. Só que geralmente era no final do dia. E esse noivo, ele se demora mais. E o texto vai dizer que ele chega quase meia-noite. E essas virgens se prepararam, né, acenderam as suas lâmpadas, só que 5 eram prudentes. Elas compraram mais azeite. Vai que o noivo demora, nós temos azeite aqui. E nós vamos estar aqui a postos, né, esperando a chegada dele. As outras 5 acharam que ia estar tudo bem e que ele ia chegar no horário marcado e não compraram o azeite extra. E aí, quando o noivo se atrasa, quando ele chega ali próximo da meia-noite, aquelas virgens que não tinham o azeite tiveram que sair para comprar.
porque a lâmpada delas começou a se apagar. E elas pediram para aquelas que eram prudentes para que cedesse. Elas falaram, não, nós não podemos fazer isso, porque senão vai faltar para vocês e para nós. E aquelas 5 saíram. E quando elas saíram, o noivo chegou. E aquelas que estavam ali entraram com ele, as outras chegaram e agora, infelizmente, a porta se fechou, não tem mais como vocês entrarem. Então, a parábola conta sobre isso. Então, a primeira parábola, o noivo, o Senhor, ele volta antes do previsto. Nessa segunda parábola, ele volta depois, ele se atrasa, ele chega mais tarde do que a gente estava esperando. E aí, como é que a gente lidar com isso? Bom, o MacArthur, o versículo aí, chave que eu queria que você visse, Mateus 25:5, é a chave para você entender essa parábola, tá? Vai dizer assim, ó, e demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram. Então, na primeira, o coração do servo é que o Senhor demorasse. Era o desejo dele, ele não ansiava pela volta do Senhor, né? Mas o Senhor voltou antes do que ele pensava. Nessa segunda parábola, ela diz que o Senhor de fato demorou. E ele demorou mais do que era o previsto. Talvez você, querido, como eu, fique pensando assim, nossa, mas já faz 2000 anos, né, que Jesus veio, né, pregou o Evangelho, ressuscitou, e ele não volta. Está tarde, está demorado. Sabe o que acontece, queridos? Na sua misericórdia, o Senhor tem prolongado o tempo, porque Ele quer que o maior número de pessoas sejam salvos. E isso passa pela pregação do Evangelho, onde eu e você pregamos aquelas pessoas que não conhecem. Então, não é que Ele está demorando, não é que Ele está atrasado, é que a sua misericórdia está prolongando esse tempo para que mais pessoas conheçam, para que mais pessoas sejam salvas. Mas nessa situação de demora, essas pessoas cochilaram e até dormiram. Então, será que eu e você estamos cochilando na nossa caminhada com Cristo? Ah, está demorando demais, vamos dar uma relaxadinha aqui? Também não é assim, né? Vamos viver nossa vida. E aí você vai se secularizando. E aí entra aquelas questões do nada a ver, né? Você vai se assemelhando ao mundo, você vai absorvendo as coisas do mundo, e quando você vê, você está totalmente frio. Essas 5 prudentes, elas estavam preparadas. E quando o Senhor chegou, ainda que mais tarde do que elas pensavam, elas estavam prontas para entrar com eles. Será que você está pronto? Ou será que você está cochilando, está dormindo, achando que ainda vai demorar e tudo bem? Eu vou ali fazer uma outra coisa. Peraí, eu vou ali pegar mais azeite, que o meu está acabando. Eu vou ali fazer o meu mestrado, doutorado, pós-doutorado. Aí depois, quando eu estiver mais velhinho, aí eu me preocupo com isso, de preparar a minha vida para a chegada do Senhor. Será que vai dar tempo, queridos? Então Ele pode pegar você de surpresa, como Ele pegou essas noivas, que não estavam, essas virgens que não estavam preparadas. Ele chegou e elas não estavam no posto de serviço. É como a sentinela, né, queridos, no quartel, quem foi militar aqui sabe, tem os quartos de hora. E a gente sabe que no final do quarto de hora, o rondante vai passar. E alguns mais espertos, né, pensam assim, poxa, eu vou dar uma cochilada aqui, porque ainda falta 15, 20 minutos para o rondante passar, e aí eu dou uma cochiladinha, ele só vai chegar no finalzinho do quarto de hora e não vai ter nada a ver. Só que naquele dia o rondante chega antes, né? Ou talvez ele chegue depois daquele horário que você pensou que ele ia chegar, e ele te pega em flagra ali dormindo, não é assim? Aí o pessoal aí que é militar está rindo, né? Quem tirou quarto de hora sabe disso, né? Então é assim, a gente não sabe o momento que ele vai chegar, se cedo ou se tarde, mas você precisa estar preparado. Então, Jesus está dando para eles aqui uma lição sobre fidelidade. É tudo sobre fidelidade, né, ao Senhor. Ele quer pessoas que sejam fiéis àquela comissão, àquele chamado que Ele deu para cada um de nós. Cada um aqui, queridos, tem um chamado do Senhor. Talvez alguns pensem aqui, eu não tenho quase nenhum talento, e nós já vamos falar sobre isso na próxima parábola. Eu não sei fazer quase nada. Qualquer coisa que você saiba fazer é o suficiente para você estender o reino de Deus. Deus pode te usar aqui no trânsito, pode te usar na recepção. Ele não espera que você seja super capacitado para pregar o Evangelho da graça, porque esse Evangelho é pregado com a sua vida. E por menos que você ache que tenha alguma coisa para oferecer, você tem. Amém?
Olha para a pessoa que está do seu lado, eu sei que você adora fazer isso, fala, você tem algo a oferecer. Se você colocar isso que você tem nas mãos do Senhor, Ele usa isso, queridos, poderosamente. Eu já falei algumas vezes aqui, né, que na minha outra experiência de igreja, lá em Natal, eu vi vários testemunhos de pessoas que se converteram e ficaram na igreja, não pela pregação do pastor, mas eles falaram, olha, eu fiquei aqui nessa igreja e recebi Jesus, porque quando eu cheguei lá no trânsito, eu fui tão bem recebido, eu recebi um sorriso, um abraço, e eu decidi ficar. Eu não estava nem afim de ficar, mas eu fui abraçado, eu fui acolhido aqui. Lá na recepção, poxa, aquele sorriso, aquele abraço fez toda a diferença para eu permanecer aqui. Então, queridos, aquele abraço, aquele sorriso que vocês aí da recepção estão dando para essas pessoas que estão chegando, pode salvar uma vida, pode mudar a eternidade de alguém. Está vendo como você pode fazer qualquer coisa? Eu vi um testemunho lá na rede, que uma pessoa foi na igreja, Igreja Batista Redenção, tá? E ele assistiu o culto muito bom, tudo, só que ele levantou e falou, vou embora, não quero mais ouvir isso aí. A palavra incomodou ele, né? Confrontou ele e ele saiu. E antes de ir embora, ele resolveu passar no banheiro. E quando ele chegou lá no banheiro, ele viu um banheiro, queridos, tão limpo, tão cuidado, com fio dental, Listerine e um monte de coisa, tão cheiroso, que ele falou, cara, esse povo aqui ama as pessoas. Por causa disso, ele voltou e sentou e continuou assistindo o culto. E no final daquele culto, aquele homem se entregou a Jesus, porque a palavra tocou o coração dele. Então, não importa a quantidade de coisas que você tem ou que você saiba fazer, a sua capacitação, Deus pode usar a sua vida. Você só precisa estar como essas virgens prudentes, apostos, mantenha a sua posição. Está demorando? Não se distraia, mantenha-se no posto. Sobre isso, o John vai falar o seguinte, na verdade, na medida em que o tempo passa e sua vinda se aproxima, a necessidade de permanecer alerta aumenta, não diminui. A única hora em que podemos nos preparar é agora, pois sua chegada repentina sinalizará o fim de qualquer oportunidade. Aqueles que não estiverem prontos quando ele chegar, serão excluídos completamente e permanentemente da festa nupcial. Então, aquelas virgens que não estavam ali prontas, que não trouxeram o suprimento necessário para permanecer, elas foram surpreendidas com a chegada do noivo e elas não estavam presentes para entrar. Como está a sua vida, meu irmão? Será que você tem reunido as condições de permanecer alerta, esperando a volta de Jesus? Será que os seus sentidos estão aguçados, percebendo tudo o que está acontecendo à sua volta, né, as coisas que estão acontecendo nos países, para você perceber que o noivo ele já está às portas, ou o seu coração está ali distraído, cochilando, dizendo, não, tem umas coisas para acontecer aí, tal teólogo diz que tem que fazer não sei o que lá no templo, você pode ser surpreendido. Então, fique alerta, né? Essa parábola das virgens fala sobre isso. Esteja alerta, mantenha a sua posição. E aí Jesus vai para a última parábola, a parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30. Essa parábola, queridos, são 3 servos, o Senhor vai viajar também, e ele pega talentos, queridos, aqui não se refere a moeda, não é uma moeda, é um peso. Em média, um talento é de 30 a 35 quilos de ouro ou de prata, tá? E aí ele chama o servo, e o texto fala aqui que é de acordo com a capacidade de cada um, e ele pega e ele dá 5 talentos para um. Ora, 5 talentos de ouro ou de prata são 150 quilos, ok? Para o outro ele chama e ele dá 2 talentos, 60 quilos de ouro ou de prata. O texto não fala. E para o terceiro, né, o menos capacitado, ele dá 1 talento, 30 quilos de ouro ou de prata. E ele sai para a viagem. Os 2 primeiros, assim que o Senhor sai, começam a trabalhar sobre aquele bem que foi deixado na mão deles, e eles multiplicam e dobram aquela quantia. Então, o que tinha 5 talentos passou a ter 10, e o que tinha 2 passou a ter 4. Mas o que tinha pouco, o que ele fez? Falou que o senhor dele era muito rígido, muito cruel, e ele com medo enterrou o talento. E aí, quando o senhor voltou, e ele voltou mais rápido do que eles pensavam, ele pediu contas.
E aí aquele primeiro que recebeu 5, está aqui, meu senhor, tem 10 agora. E o que tem 2? Agora tem 4. Muito bem, servo bom e fiel, né? Entra no meu gozo. Então, ele deu mais para aquelas pessoas, ele entregou mais responsabilidade, ele deu mais bens para aquelas pessoas. Mas o que só tinha um, quando foi prestar conta, Senhor, eu com medo de perder, né, o que o Senhor tinha, o Senhor sabe que o mercado está meio complicado, né? Então, eu achei melhor guardar aqui, enterrar, para não perder. E ele falou, servo mau, se afasta de mim, você não tem parte comigo. Então, queridos, qual é a aplicação que a gente pode fazer na nossa vida? Bom, o versículo-chave que eu quero deixar para vocês, na verdade, são 2. Tá? É o versículo do capítulo 25, o 21 e o 26. O 21 vai dizer assim, ó, e o Senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre muito te colocarei. Então, ele disse isso para o primeiro, ele disse isso para o segundo, o que recebeu 5 e o que recebeu 2. Por quê? Porque eles passaram a trabalhar diligentemente, com afinco, com responsabilidade, para entregar para o Senhor mais do que eles tinham recebido. Mas o terceiro, lá no versículo 26, ele diz para ele, mas o Senhor lhe respondeu, servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Então, qual é a questão dessa parábola? É sobre o trabalho. O que você faz enquanto você está esperando a volta do Senhor? Os 2 primeiros foram diligentes, foram sábios. Eles começaram a trabalhar com aquele talento, aquele dom que Deus deu para eles, eles multiplicaram no reino. Eles alcançaram pessoas, fazendo uma aplicação para nós. Usou tudo aquilo que o Senhor tinha dado para eles, para levar mais pessoas ao conhecimento de Cristo. Então, aqui, tem pessoas super talentosas nessa igreja, né? E elas estão aí, levando a palavra, pregando com suas vidas, dedicando o seu tempo, investindo, estão trabalhando. Não estão na rede esperando Jesus voltar. Mas alguns que acham que têm pouco talento, mas eu tenho pouco talento. Numa igreja como essa, cheia de pessoas com talento, deixa eu enterrar meu talento. Aí quando Jesus voltar, eu apresento para ele, Senhor, eu tinha pouquinho, está aí, o que o Senhor me deu está aqui. E não fizeram nada com ele. Por isso que no início eu falei, queridos, não importa a quantidade de dons e talentos que você tenha, Deus quer usar a sua vida. E você precisa trabalhar com isso que Deus te deu. E trabalhando com o que Deus te deu, você vai se desenvolvendo, vai se capacitando, e Deus vai ampliando os seus horizontes. E você vai fazendo mais coisas no reino. Então, como você tem agido em relação aos seus talentos? Será que você tem enterrado e não tem feito nada, achando que você tem tão pouco, que não tem nada a oferecer? Você tem muito a oferecer. Só a sua vida, querido, já é um testemunho para as pessoas. O que você vivenciou no seu lar, a sua história de vida, o que Jesus fez na sua vida, isso já é capaz, né, para impactar uma vida e transformar uma vida. Porque tudo que aconteceu comigo e com você, por mais doloroso que seja, colocado na mão de Cristo, na mão do nosso Senhor, isso vira uma ferramenta de restauração. Você foi abusado na infância? Sim, isso pode ser usado. Porque hoje muitas pessoas são abusadas e você pode impactar a vida delas contando o seu testemunho. Olha, aconteceu isso, sim, comigo, mas eu perdoei as pessoas que me fizeram isso. Eu limpei o meu lado da rua, eu liberei elas, eu estou livre também. E eu posso te dizer que Deus pode reconstruir a sua história. Mas eu tive problema no meu casamento estava uma ruína, mas Jesus entrou e restaurou. Então, a sua experiência pode restaurar outros casamentos. Então, a sua dor passa a ser o seu ministério. Então, se você está sofrendo em alguma área, pode ter certeza que se você colocar isso na mão de Deus, Ele vai restaurar a sua vida e vai usar isso como ferramenta para restaurar outras pessoas. E isso vai virar o seu ministério. E é assim que Deus faz, queridos. Então, não importa a quantidade de talentos que você tenha. Pega o que você tem, não enterra não. Coloca na mão de Deus, trabalha, multiplica isso aí. Amém? Para fechar, né, o comentário do John MacArthur sobre isso, ele fala o seguinte: a parábola dos talentos é um lembrete de que precisamos continuar trabalhando com diligência, enquanto o esperamos. O que é diligência? Interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa, zelo. Então, assim, pega com zelo isso que Deus te deu para fazer, essa tarefa, que é a pregação do Evangelho, e faz com todas as suas forças, faz com todo o seu zelo. E aí os frutos vão começar
acontecer. Para finalizar, queridos, a parábola dos 2 servos elogia a virtude de nutrir a expectativa pelo retorno de Cristo. Então, a primeira parábola, a ânsia de que nosso Senhor volte. Quem ama, deseja que aquela pessoa volte. Então, será que o seu coração tem desejado mesmo a volta de Cristo? Ou você está aí adormecido, querendo curtir o mundão e falando, não, ele não vai voltar agora, eu nem quero que isso aconteça, está tão bom aqui. A parábola das virgens é uma lição sobre esperá-lo pacientemente e permanecer, estar em prontidão, manter o posto, porque ele pode chegar mais tarde do que você pensa e você pode ser pego dormindo, cochilando. E a parábola dos talentos é um lembrete de que precisamos continuar trabalhando com diligência, com zelo, enquanto o esperamos. Então, enquanto esperamos o Senhor Jesus voltar, e Ele vai voltar, cedo ou tarde, estejamos trabalhando, queridos. Estejamos fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Você precisa pregar com a sua vida, com as suas ações, com as suas palavras. Você tem que vivenciar esse Evangelho, a começar na sua casa, com seus filhos, com a sua família. Amém, queridos? Então, essa é a mensagem dessa manhã. A parábola, que Jesus contou, 3 parábolas, que não vai falar sobre quando, vai falar sobre como. Como você está se preparando para a minha volta. Feche seus olhos agora, nós vamos orar agora, pedindo que o Senhor esteja despertando o nosso coração, para que estejamos preparados quando Ele chegar e não sejamos pegos de surpresa. Pai amado, eu te agradeço pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que tem o poder de transformar vidas. E hoje, Senhor, essa palavra nos alertou sobre algo que é iminente, a Tua volta. A cada dia nós vemos mais e mais sinais acontecendo, mas alguns de nós, Pai, ainda estão distraídos, estão desapercebidos, estão olhando para esse mundo com muito carinho, Senhor Deus, com muito apego. E nessa manhã eu te peço, Pai, que essa luz vermelha acenda nas nossas vidas, que possamos nos lembrar para que estamos aqui, qual é o propósito, que há muitas pessoas partindo sem Cristo e que precisamos fazer algo, precisamos ser servos fiéis. Essas lições, Pai, são lições sobre fidelidade àquele que nos contratou. Que o Senhor possa encontrar aqui, Pai, nessa igreja e na Tua igreja sobre a face da terra, servos e servas fiéis, pessoas diligentes, pessoas que estão trabalhando dia e noite, gastando as suas vidas, Pai, para que o Evangelho seja anunciado, para que a realidade espiritual, Pai, de muitas pessoas seja transformada. Ó Deus, toca no coração da Tua igreja, Pai. Não nos deixa acomodados, Pai. Não nos deixa inertes, cochilando, dormindo, mas desperta, Pai, para esse tempo tão difícil que estamos vivendo, onde a necessidade da pregação, Pai, é premente, é urgente. Nos ajuda, Senhor Deus, movimenta a Tua igreja, os nossos corações, traz essa sede, Pai, da pregação do Evangelho. Ó Deus, jamais deixa que nós nos acomodemos, Pai. Jamais deixa que nós fiquemos distraídos com os encantos desse mundo. Pai, continua falando aos nossos corações e levanta aqui, neste lugar, um exército, Pai, de discípulos de Jesus. Pessoas, Pai, fiéis, pessoas comprometidas com o Evangelho da Graça. Obrigado, Pai, por essa palavra que nos traz esse alerta nessa manhã, para que os nossos sentidos, Pai, estejam aguçados, esperando a Tua volta. Não deixa, Pai, jamais que nós fiquemos cochilando ou dormindo. Continua falando, Pai, ao Teu povo. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Igreja, Deus os abençoe, que essa palavra possa estar reverberando aí nos seus corações.